pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou ensinar o passo a passo desse vestido super facinho de fazer e rápido. Ele tem esse ponto sanfonado que se ajusta bem no corpo, olha só, estica bastante. E esse eu fiz com as minhas medidas, eu uso o M, mas você que usa um G também vai servir, tá? Vai ficar até mais coladinho no corpo. Estão vendo aqui esse cordão que você ajusta como você quiser, você pode amarrar, fazer um lacinho ou deixar soltinho assim, ó, como eu estou deixando. Ó, mas você pode amarrar, deixar o laço. Aqui a alça é bem simples, aqui ó, bem facinho também de fazer. E é isso, gente, aqui eu vou estar explicando para vocês no correr do passo a passo, colocando na tela, tá? A quantidade de correntinhas para outros tamanhos, quantidade de carreira. Mas o ideal mesmo é você fazer com as suas medidas, que dá super certo. É só iniciar a quantidade de correntinhas de acordo com o comprimento e a quantidade de carreiras de acordo com a medida, que eu indico do busto, mas se quiser bem coladinho mesmo, é só fazer com a medida da cintura, tá? Enfim, eu espero que vocês gostem. Agora vamos com a lista de materiais. Vamos precisar de pelo menos 4 novelos do Cisne Trend da linhas corrente. Cada novelo tem 225 metros e a tex é de 462. Ele é 100% acrílico. Vamos estar usando nessa cor 00565. Vou usar agulha 3,5, 4 marcadores, 2 pérolas número 10, fita métrica e tesoura para cortar. Pessoal, aqui eu vou fazer uma pequena amostra, mas é só você fazer a quantidade de correntinhas de acordo com o comprimento do vestido, tá? Vamos fazer aqui o ponto inicial. E aqui você vai fazendo correntinhas até chegar no comprimento do vestido, ou seja, você vai medir da direção das axilas até o comprimento, até onde você quer, tá? Então, faz aí o comprimento que vocês quiserem. Na peça que eu já adiantei, eu fiz 120 correntinhas, tá? Aqui eu vou fazer uma pequena amostrinha de correntinhas e já eu volto. Bom, pessoal, aqui eu fiz uma quantidade de correntinhas, eu nem contei as correntinhas, tá? Também vocês vão fazer para vocês, nem precisa contar as correntinhas, é só ir fazendo as correntinhas até chegar no comprimento que vocês querem o vestido, tá? Aí eu fiz aqui, aí como eu já adiantei minha peça, eu já sei a quantidade, aí eu fiz 120 correntinhas, certo? Lembrando que eu sou baixinha, eu fiz um modelo curto, talvez você queira um tamanho maior, tá? Então, aqui, ó, feitas as correntinhas, eu vou subir aqui mais uma, tá? Vou dar a laçada e vou pular essa uma que eu fiz, a segunda, e a partir da terceira correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Só que eu vou pegar a alcinha de baixo da correntinha, pra ficar um acabamento bem melhor, mais bonito aqui, nessa parte, no início aqui, tá? Vamos fazer aqui a partir da terceira correntinha, pegando a alcinha de baixo, assim, aí eu faço um ponto alto. Aqui vamos ficar com 2 correntinhas, que vai ficar valendo como ponto alto, tá? 2 correntinhas, gente, pra não ficar frouxo aqui. Toda vez que eu subir agora correntinhas pra valer como ponto alto, eu vou subir somente 2, tá? E aqui vou seguir fazendo um ponto alto em cada correntinha, pegando somente essa alcinha de baixo aqui, ó, da correntinha. Feito aqui um ponto alto sobre cada correntinha, agora nós vamos virar. Como eu falei pra vocês, vou subir 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, para ficar mais fechadinho aqui no início, tá? E vamos estar fazendo um ponto alto sobre cada ponto, pegando somente a alcinha aqui, ó, de baixo, tá? Normalmente seria assim, mas eu vou pegar aqui somente a alcinha de baixo e fazer um ponto alto. Dessa forma aqui. E seguir fazendo sempre assim, um ponto alto sobre cada ponto, pegando somente a alcinha de baixo. Dessa forma, ó, pra ficar aquele efeito sanfona. Aí, vamos fazendo assim por várias carreiras, tá?
Chegando aqui no final, parece que eu já terminei. Só que sempre que você chegar no final, observe para não pular aqui também as correntinhas, tá? Senão você vai estar diminuindo o ponto. Então, não esqueça, vem aqui também nas correntinhas, assim como eu estou pegando nos pontos altos, eu venho aqui também na correntinha e pego somente uma alcinha da correntinha e faço um ponto alto. E agora eu vou estar repetindo várias carreiras fazendo a mesma coisa. Eu viro, subo 2 correntinhas e venho aqui em cada ponto alto e vou fazendo um ponto alto, pegando somente a alcinha de baixo, tá? Por quantas carreiras? Até alcançar o comprimento, a largura, de acordo com a sua medida, tá? Aqui eu vou fazer de acordo com a medida do busto. Lembrando que não precisa ser 100%, porque é efeito sanfona, o fio também ele estica bastante, não que tenha elasticidade, mas o ponto, automaticamente ele estica. Olha só, então, eu vou fazendo aqui e vou medindo em mim, né, de acordo com a medida no busto, para ficar mais coladinho no quadril. Mas se você achar que fazendo com a medida do busto vai ficar muito apertado no quadril, ou você quer mais folgadinho, você vai fazendo aí até chegar numa forma, no comprimento que você acha confortável para vocês, tá? Aqui eu já adiantei minha peça, eu vou pegar já para vocês. Eu fiz 177 carreiras, tá? E já vou voltar aqui para mostrar para vocês certinho as medidas. Olha só, pessoal, aqui a minha peça já adiantada. Como eu falei pra vocês, aqui a quantidade de correntinhas é o comprimento. Vou medir aqui qual é o comprimento que eu fiz. O espaço é pouco, gente, mas olha só aqui. O meu ficou com 64 centímetros, tá? Quase 64,5, só que, ó, ele pode pesar um pouquinho, ao vestir, se ficar bem coladinho, aí eu posso descer um pouquinho, enfim. Então, ó, você vê que ele tem bastante elasticidade, ó. Então, eu sei que vai dar certo no meu quadril, vai ficar bem coladinho. Eu tenho 107 de quadril, 97 de busto, mas eu tô seguindo, né, poucos dias atrás aí eu tava um pouquinho menor, só 2 centímetros a menos. Eu tava com 105 centímetros de quadril e 95 de busto, mas vai servir porque ele estica, tá? E como eu falei pra vocês, não precisa fazer exatamente a medida. Vou mostrar aqui pra vocês. A largura que ficou assim dobradinho, né, aqui é o meio onde vamos emendar, ficou com 41 centímetros, mas olha, ele estica muito, então, como eu quero coladinho, aí eu vou deixar nessa medida, certo? Então, agora eu vou mostrar pra vocês, vou medir aqui pra vocês a largura, que eu mostrei pra vocês, o comprimento que eu fiz, né? Vou mostrar a largura sem estar dobrada. Peraí, deixa eu mostrar aqui, ó, 81, certo? Mas ele vai chegar mais, porque, como eu falei pra vocês, ó, estica, certo? Então, agora nós vamos, eu não cortei o fio aqui, que nós vamos unir. Só que como o meu aqui tem bastante fios ó, pra arrematar, eu vou deixar aqui para o lado de fora, pra ser o lado avesso, porque eu vou costurar, unir, né, na parte do avesso, tá? Vamos colocar dessa forma aqui, pra gente unir. Então, pessoal, eu vou unir aqui com ponto baixo, né? Mas, se vocês quiserem estar unindo com ponto baixíssimo ou costurar, vocês podem estar costurando também, tá? Lembrando que vamos unir a peça e deixando aqui um espaço, uma quantidade de pontos na parte do decote, tá? Aí, eu vou estar unindo aqui, já falo pra vocês quantos pontos que eu deixei sem fazer, certo? Observando aqui, ó, não vamos estar unindo, pegando do mesmo jeito que trabalhamos pegando os pontos altos, que é a alcinha de baixo. Observa que sempre, aqui, a carreira de pontos que tá em avesso, que pega na alcinha de trás. Só que, como eu estou unindo no lado avesso a peça, ou seja, essa peça aqui não vai ficar lá da frente, vai ficar assim. E eu quero que fique igualzinho, o que que eu vou fazer? Ao invés de eu pegar a alcinha de trás dessa carreira, eu vou pegar aqui nesse lado aqui, porque o lado avesso aqui vai parecer igual esses outros pontos, certo? Vou subir aqui, ó, uma correntinha,
pego aqui as duas alcinhas, nessa carreira, então, eu vou pegar as duas alcinhas. E aqui na parte do outro lado, eu vou pegar a alcinha de trás, certo? Então, vou me ajeitar aqui, ó. Peguei as duas alcinhas aqui, subi uma correntinha, peguei as duas alcinhas e venho aqui. Aqui a correntinha, não esqueçam, não pode pular. Vou pegar a alcinha de trás aqui, ó, do outro ponto. Aí, eu puxo a laçada pra cá e faço ponto baixo. Pego as duas alcinhas de cá e a alcinha de baixo do outro ponto de lá. E prendo com ponto baixo. As duas alcinhas de cá e a alcinha de baixo, ó, de lá. A alcinha de baixo que eu falo, gente, de cá pra lá, pra cima, tá? Na verdade, é pra cima. Prendo com ponto baixo. Pegar as duas alcinhas de cá e a alcinha de cima, né? A alcinha de baixo, não, a alcinha de cima aqui, ó. E assim vamos fazendo até chegar até onde eu quero fazer, parar, né? Para o decote. Sempre do mesmo jeito, ó. O que vocês têm que observar é para não pular nenhum ponto. Para não ficar desigual. Ó, as duas alcinhas daqui e uma alcinha de cima de lá. Prontinho, pessoal, já fui aqui unindo com ponto baixo, aqui o lado avesso fica assim, e agora, olha só, certo, assim, lado certo vai ficar assim. Agora, nós vamos assim, pelo lado avesso, tá? Aqui o fio. Aqui eu deixei sem fazer 17 pontos, aí vai de quanto você quer que fica o tamanho do decote. Fazer duas correntinhas, já ficou nó, depois só preocupa em esconder o fio. Eu fiz duas correntinhas. Esconder o fio, tá? Eu puxo reto aqui. Essas duas correntinhas eu puxo assim que já forma um nozinho. Depois é só esconder, certo? Vamos deixar por último para fazer o cordão para passar aqui. Vamos primeiro agora marcar onde vamos fazer a alça, tá? Primeiro vamos virar aqui o lado certo. Depois eu vou arrematar direitinho esses fios, tá? Viramos aqui para o lado certo, aí fica assim, ó. Vamos deixar aqui bem fechadinho. Vamos pegar aqui alguns marcadores pra gente marcar aonde vamos fazer a alça. Peguei aqui 4 marcadores. Você vai deixar a sua peça bem alinhadinha, o meio aqui bem certinho. E vai pegar aqui uns 4 dedinhos, deixando espaço aqui, ó, uns 4 dedinhos e marcar. Ou você pode medir você, colocar a peça em você e ver qual a direção melhor para você fazer a alça, tá? Que siga reto em cima do ombro, para não ficar muito para dentro e nem muito para fora. Então, aqui, ó, deixando mais ou menos uns 4 dedinhos. Vou colocar o marcador aqui, ó. Entre esse ponto e o outro. E em linha reta, eu vou marcar na parte de trás. Também aqui, ó, pegando entre um ponto e o outro, ó. Como eu já marquei esse lado, fica bem mais fácil para o outro. O que eu vou fazer? Tem sempre que, ao marcar um lado, você tem que contar a mesma quantidade de carreiras que ficou aqui debaixo do braço, para ficar igualzinho. Então, aqui, ó, contando essa parte dessa carreira, ó, aqui temos o marcador entre um ponto e outro, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, entre o 16 e o 17, eu coloco o marcador desse outro lado. Só que também eu vou contar aqui primeiro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entre o 11 e o 12, ó, contei 11, entre o 11 e o 12, coloquei aqui. Aí, a mesma quantidade de carreiras que eu contei aqui,
Vou contar aqui desse outro lado e marcar. Aí, como aqui eu contei 16, né, debaixo do braço, aqui também vou contar. Já contei junto com vocês, né, então eu vou contar aqui desse outro lado também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, entre o 16 e o 17. E pronto, já marcamos direitinho, agora é só fazer a alça. Então, vamos pegar aqui o fio, fazer o ponto inicial. Tem aqui a parte onde eu marquei. E vamos fazer uma quantidade de correntinhas. De acordo com a altura aí, né, que vai por cima do ombro, circula e termina aqui na parte das costas. Vou fazer aqui, já falo quantas correntinhas eu fiz. Prontinho, pessoal, eu fiz aqui 53 correntinhas. Vou medir aqui, que é importante, né, saber quantos centímetros no meu ponto ficou. Sem esticar, ficou com 27, mas chega, olha só. Se deixar a peça aqui esticar junto, eu vou puxar aqui pra vocês. Chega até 33 centímetros, tá? Esticando. Então, lembrando disso. Pra peça, ao vestir, né, não ir muito pra baixo, ficar o seio de fora, certo? Então, aqui, vamos prender com ponto baixíssimo ou ponto baixo, tá? Vou prender com ponto baixíssimo aqui, aonde colocamos o marcador. Aí, vamos aqui, ó. Vamos voltar fazendo um ponto baixo. Para isso, primeiro, eu venho dentro desse ponto, prendo com ponto baixo, assim, e vamos aqui em cada correntinha fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, assim, em cada correntinha, até no finalzinho. Após fazer um ponto baixo em cada correntinha, eu venho aqui, ó, dentro desse ponto alto e faço um ponto baixo e corto o fio, tá? Ou você faz um ponto baixo ou um ponto baixíssimo. Já cortei o fio, vou esconder aqui do lado avesso. Já vou aproveitar esse outro fiozinho aqui, ó, inicial, e já vou dar aqui uns 2 nozinhos ou 3. E aqui depois só vou esconder direitinho e fica assim, gente, ó, na parte da frente e aqui na parte de trás. Agora, vamos fazer do outro lado. Do outro lado, pra ficar igual no lado certo, ao invés de começar aqui na parte da frente, eu vou iniciar na parte de trás, tá? Então, você vai pegar o fio, fazer o ponto inicial, fazer a mesma quantidade de correntinhas, tá? Aí, no caso meu, é 53 correntinhas, né? Então, vou fazer aqui também 53 correntinhas e voltar do mesmo jeito, fazendo ponto baixo, tá? Tudo igual. Vou fazer aqui e já volto pra gente fazer o cordão, que é o último passo aqui do nosso vestido. Prontinho, pessoal, olha só. Feito aqui, então, os dois lados. Agora, vamos fazer o cordão pra amarrar. Vamos fazer o ponto inicial, que eu vou fazer a quantidade de correntinhas. Não vou contar, tá? Uma quantidade necessária para passar aqui, ó, né, no decote. Então, não precisa ser muito grande, tá? Então, aí vou fazer aqui uma quantidade, nem vou contar, tá? Eu vou medir no olho mesmo, aqui a quantidade de correntinhas, e já eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Aqui eu fiz bem maior de propósito, tá? Pra ficar um pouco maior que caído, certo? Aí vocês fazem o tamanho que vocês quiserem. Agora, nós vamos cortar aqui o fio.
Vamos puxar aqui as últimas correntinhas para formar o nó, tá? Se vocês quiserem colocar uma pérola, outra cor, qualquer tamanho, qualquer material, tá? Enfim, aqui na ponta, vocês podem estar colocando ou não. Eu vou colocar aqui a minha, só que como o fio, ele tem vários fiozinhos aqui, ó, e é bem fofinho, eu vou passar uma cola aqui pra facilitar aqui, ó, na pérola, tá? A passagem aqui na pérola. Essa pérola aqui é a número 10, tá? Olha só, você passa uma cola que você usa pra remate, vai passando assim, enrola, só pra facilitar mesmo aqui, ó. Nem coloquei muito. E pronto. Vou puxar até pra cá, ó. Que aí eu vou pegar um pouquinho aqui, na ponta, onde tá as correntinhas, vou dar o nó. Assim a pérola não vai sair. Aí aqui, esse excesso eu já corto. Aí fica assim, ó. Agora é só fazer a mesma coisa nessa outra ponta. E pronto, gente, aqui, ó, já passei as duas pérolas. Agora, vamos passar aqui, ó, começando de baixo para cima, tá? Então, se a pérola ou qualquer outro tipo de miçanga, se for colocar aqui, se for bem grande, num tamanho que fica com dificuldade de passar entre os pontos, passa primeiro o cordão, depois coloca a pérola, tá? Vamos lá. Vou passar aqui, ó, a partir desse segundo ponto aqui, ó. Pode começar onde vocês quiserem. Passa um lado e o outro, na mesma direção. Aí, deixa as duas pontas do mesmo tamanho. Após deixar as duas pontas iguais, do mesmo tamanho aqui, eu vou deixando um pouquinho aberto assim, ó, que é mais ou menos a forma que vai ficar no corpo, tá? Ou a forma que eu quero deixar. Enfim, aqui você vai pulando quantos pontos você quiser. 1, 2, 3, 4, vou pular 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E vou passando como se fosse um cadastro, tá? Passei um lado, pego a outra ponta. 1, 2, 3, 4. E pronto, gente. Cheguei aqui, passei no último ponto de um lado e do outro. Aí, ficou assim. Se você quiser amarrar, dá pra você amarrar, né? Ou deixar assim, soltinho, como vocês quiserem. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado da aula, desse modelinho. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo no seu grupo aí de crochê, comente aí o que vocês acharam. Se inscreva, claro, se não for inscrito. E não esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, tá? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.